Bem-vindos, estamos a caminho das eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro e a fazer os debates nos concelhos de norte a sul do país. É a vez de olharmos para o concelho de Mértola. Tenho comigo os partidos que aceitaram o nosso convite. Os candidatos que nós convidamos são sempre aqueles que têm assento na Assembleia Municipal. Neste caso tenho o atual Presidente da Câmara Municipal de Mértola do Partido Socialista, Mário Tomé, e também Paulo Neto, ex-Presidente da Câmara de Mértola, da CDU, ou do PCP, mas como é a CDU porque é uma coligação, e que se recandidata muitos anos depois, outra vez, aqui à Câmara Municipal de Mértola. Ora, vamos começar então este debate. Mário, eu vou começar por si, depois o Paulo será então o último a falar. E a minha primeira pergunta é igual para os dois, que é qual é o diagnóstico que fazem nesta altura, neste caso que faz, sobre o concelho de Mértola? Antes de mais cumprimentar-vos, já boa sorte ao vosso projeto e enaltecer esta ideia de poder nos dar a possibilidade de passar mensagem, ideia e também colocar concelhos do interior no panorama nacional e que possamos ter essa visibilidade. Cumprimentar o Paulo e na pessoa dele as equipas que lidera, cumprimentar naturalmente os mortelenses e os portugueses no geral. É uma Mértola que se afirma, é uma Mértola que durante muitos anos se afirmou pelo seu património histórico-cultural e que atualmente se afirma pelo seu património natural, pela forma como temos conseguido projetar. É uma Mértola que também, naturalmente, que eu afirmo com honestidade, que vive o problema que vive o interior, da densidade populacional, mas que vive esse cenário cada vez mais com serenidade, dando muita qualidade de vida àqueles que lá vivem, que tem, do ponto de vista turístico, essa capacidade de uma atratividade só por si, já natural, e depois com todo um trabalho político que temos desenvolvido e técnico que atrai muita gente para Mértola e que lhe dá essa dimensão. É uma Mértola que se projeta para o futuro, com projetos diferenciados, como é um exemplo muito prático da Estação Biológica de Mértola, um centro de investigação que, numa recuperação integral dos celeiros da EPAC, um edifício que estava abandonado e com uma péssima imagem para Mértola e que atualmente está muito próximo de entrar em funcionamento um centro de investigação, com parcerias de âmbito internacional, portanto, com o destaque para a Universidade de Cornell nos Estados Unidos, com a Universidade do Porto a nível interno, e isso diz muito dessa nossa capacidade. Portanto, é um concelho onde se vive muito bem, onde se vive com muita serenidade e tranquilidade, que tem sabido... Então deixe-me fazer a pergunta de outra forma, porque há muita coisa que está a acontecer em Mértola do ponto de vista da melhoria do concelho. Nós, enquanto jornalistas, não devemos só assinalar o que está mal, também devemos apontar, está aqui a ser feita alguma obra, as coisas estão a correr bem em algumas coisas, noutras não. Pergunto-lhe, do seu ponto de vista, o que é que gostava que estivesse a correr melhor? Gostava muito que nós tivéssemos tido a capacidade de dar um salto diferente na área da habitação. Muita gente me aconselha, na minha estrutura, que é amadora como imaginam, obviamente no componente profissional, aquilo que é o meu trabalho, somos altamente profissionais, mas nesse acompanhamento, digamos assim, e nós fizemos um trabalho notável do ponto de vista administrativo ou legal, burocrático, que é muito complexo no nosso país a esse nível, mas tenho a convicção plena que é fundamental criar mais habitação em Mértola para poder fixar e, sobretudo, uma habitação atrativa para um público mais jovem. Mas, repito, não faço disto um ponto totalmente negativo, não tenho problemas em assumi-lo quando me podia escudar nele, dizer que gostava de estar noutro patamar, mas estou muito feliz com aquilo que conseguimos fazer, porque temos a curto prazo e certamente ao longo da conversa terei essa possibilidade de especificar de forma muito mais clara. Desenvolvemos um conjunto de projetos e, sobretudo, de procedimentos administrativos ou legais que estão preparados para, no médio prazo, conseguirmos construir significativamente a habitação em Mértola e dar esse salto tão necessário. Muito bem, já vamos à habitação. Paulo Neto, a mesma pergunta para si. Qual é o retrato que faz do concelho de Mértola e, sobretudo, sobre os últimos 4 anos, desde as últimas eleições autárquicas até agora, estas que se avizinham? Em primeiro lugar, também agradecer o convite, cumprimentar o Mário Tomé como Presidente de Câmara e também desejar o melhor sucesso tanto ao vosso programa. Relativamente ao diagnóstico, portanto, Mértola é um concelho que tem nome, que se tem afirmado no plano da região, nacional e de alguma forma também no plano internacional, em minha opinião, muito daquilo que vem do trabalho realizado em termos do trabalho cultural, trabalho ambiental, portanto, um projeto que vem de muito longe, nomeadamente, portanto, não referindo agora, e portanto não é nem o resultado de um mandato que caracteriza a realidade do momento, embora sincera, tanto naquilo que tem sido o desenvolvimento do concelho de Mértola ao longo de muitos anos, mas Mértola, portanto, tem essa afirmação, portanto, um concelho de uma referência, um concelho em que se apostou muito no património, daí que Mértola Vila Museu é um projeto
que se procurou afirmar e que neste momento acho que é uma das lacunas que Mértola tem, não ter, digamos que, valorizado mais essa parte de Mértola Vila Museu, porque efetivamente é um dos grandes ex-libris do Conselho, o património de Mértola é valioso, portanto o nome de Mértola, digamos que está divulgado, é conhecido, mas há muito a fazer nesse sentido. Portanto, é necessário melhorar o centro histórico de Mértola, é necessário apostar muito naqueles que foram os intervenientes e, digamos, de alguma forma, protagonizadores juntamente com a Câmara, portanto, a Câmara sempre a responsabilidade maior nesse projeto, mas que entidades como o Campo Arqueológico tiveram, digamos que, um papel importantíssimo naquilo que Mértola hoje é e tem sido, mas que pode melhorar muito e é aí que nós, tanto, estamos muito interessados. Depois, no plano do Conselho, é um Conselho, de facto, onde a desertificação, portanto, a exemplo do interior, infelizmente, portanto, as câmaras só por si, nós já dizíamos isso, embora, portanto, quando a CDU estava na Câmara Municipal como responsável a gerir os destinos, que o problema... O Paulo, deixe-me dizer, foi Presidente da Câmara de Mértola de 1994 a 2002, a 2000, afinal, sim, até o início de 2002. Pronto, foram esses 8 anos, fui mais 4 anos também vereador. Foram 2 mandatos? 2 mandatos como Presidente. 2 mandatos como Presidente e um como vereador? Um como vereador, com uma acrescente também de que trabalhador da Câmara de Mértola há muitos anos, aliás, vi nascer todo o projeto de Mértola. Portanto, de Mértola sair, digamos que do anonimato, do esquecimento, da desertificação, todo o Conselho, como ninguém. Portanto, e de facto... Sem despender do Mário, que também o conhece, não é verdade? Sem dúvida, claro, mas se calhar tive este privilégio, digamos assim, de conhecer todo o desenvolvimento. Sim. Uma coisa é certa, conhecem-no melhor do que eu. Pronto, isso é um facto. Sem dúvida. Temos essa obrigação. Sim, vamos então avançar aqui para algumas coisinhas que eu queria abordar convosco. Mário, volto a si. Vamos falar sobre a obra que está feita, e há pouco eu dizia que há coisas que estão a acontecer e outras já aconteceram. E eu tive mesmo alguma dificuldade, não tenho problemas em dizê-lo, porque nós jornalistas queremos às vezes perceber isto está mal, o que é que se pode fazer para ficar bem, não é? E das poucas coisas que eu encontrei tinha a ver com a água. A questão das interrupções pontuais de abastecimento de obras na rede, e houve agora também uns cortes em agosto, penso eu, pelo menos foi o que eu me apercebi, mas há sempre um mas, continuam investimentos para levar água e saneamento a mais povoações. Aquilo que eu lhe pergunto é, que metas é que tem, se vai conseguir resolver o problema todo da rede e em quanto tempo, e se ainda há em Mértola povoações que não tenham acesso à água potável? Bem, é uma excelente questão e tem um conjunto de variáveis para podermos falar sobre a água. Faz essa referência, é preciso dizer que o projeto Alqueva e a tomada de água em alta já chega a um número considerável de populações do Concelho de Mértola. Nos outros são furos artesianos que abastecem Mértola com água potável monitorizada pelas entidades competentes, portanto com a devida análise constante e que é submetida à ERSAR para que valide esse uso. Portanto, todas as localidades têm água potável e é um projeto até que vem de trás, fazia o Paulo essa referência, não deixe de fazer, que já estava a rede de água instalada portanto, nas localidades. Repito, é esta questão para que também se perceba melhor e que os mortelenses nos entendam. Há um conjunto de localidades que são abastecidas nessa tal ligação em alta de Alqueva, chega a Mértola e, tendo em conta a dimensão geográfica do Concelho de Mértola, estamos a falar do 6º maior concelho do país, 1.300 km² de área e a população dispersa por 117 localidades habitáveis, obviamente que transforma uma dificuldade maior em operacionalizar toda essa isso quer dizer que ainda há alguns locais e pessoas que não tenham acesso à água potável? Mas, não há. Isso não há. O que eu quero todos dizer, têm acesso à água potável. Mas eu quero deixar aqui uma coisa importante sobre a água, 2 tópicos. E o tema da água é muito falado em Mértola por isto. Há um projeto que foi desenvolvido, que se chama, tão referido, de tomada de água no Pomarão. E isto é que é impensável, e isto é que a comunicação nacional tem que estar atenta. É desenhada uma tomada de água no Pomarão, para abastecer Odeleite, e Odeleite o Sotavento Algarvio, e nem é contemplado de Mértola, nomeadamente a freguesia de Espírito Santo, que é uma das freguesias, sendo sede de freguesia, uma das localidades sendo sede de freguesia, portanto não tem ligação, a tal ligação é alta. E é desenhada essa intervenção, as condutas passam no meio do Concelho de Mértola e não previam a ligação a Mértola. Nós reivindicámos de uma forma muito veemente, e o meu maior partido é Mértola, não é o Partido Socialista, era o Partido Socialista que estava no poder, e eu fui muito incómodo, e foi também por isso a demonstração de que o meu partido é Mértola foi já com o atual governo, em particular com a Sra. Ministra Maria da Graça Carvalho, Ministério do Ambiente, que nós conseguimos, portanto, concretizar essa reivindicação em evidências claras com a assinatura de um protocolo que prevê essa ligação em alta à freguesia de Espírito Santo. Ou seja, aquilo que era uma injustiça tremenda para Mértola e para o Concelho foi revista e está contemplada. Isso vai começar quando? Tem alguma ideia?
Há um espaço temporal de médio tempo, de 2 anos, tem a ver com essa tomada de água, ainda que a tomada de água é para o de leite, portanto é um sistema e é aquilo que se chegou à conclusão e o que foi melhor também na gestão de dinheiros públicos, é que é a partir do último ponto de ligação em alta no Concelho, que é a Via Glória, liga a partir dali Mas do seu ponto de vista, porquê é que isso aconteceu? Porquê é que, pelo que eu estou a perceber, quer dizer, contornar Mértola para ir para o Sotavento Algarvio? Não foi contornar, passava a conduta no meio do Concelho e não fazia pontos de abastecimento. Aconteceu porque houve um mau planeamento e não houve tanto aquilo que deveria ser feito, que era ouvir os autarcas que estão no sítio, o e poder isso na altura local. Com o anterior governo socialista? Na altura com o Partido Socialista no governo, aquilo que eu lamento ainda a dobrar como cálculo, o Presidente de Câmara não é ouvido, mas eu tenho que dizer uma coisa sobre a água, isto é muito importante para Mértola e não tem a ver com o abastecimento humano, tem a ver é que existiu, e isto é que é importante também para todos os intervenientes de Mértola. Há o desenho do Plano Nacional da Água, conduzido pelo professor Carmo Rodrigues, há um momento de contributos em que todos nós os podemos fazer, obviamente que os municípios têm mais responsabilidade. Mértola e a equipa que tenho o privilégio de liderar fez essa contributos para o Plano Nacional da Água e foi com grande satisfação que vimos vertidos os contributos de fazer ribeiras. A nossa proposta era Terres e Cobres, Carreiras e Oeiras e vimos prevista a execução de barragem em Terres e Cobres e em Carreiras. Obviamente que são questões de médio e longo prazo, sabemos como é que estas questões são conduzidas, mas é uma luz muito importante ao fundo do túnel e no momento certo de planear, de reivindicar e não só dizer que não existe, nós tivemos essa capacidade de fazer e assegurar isso. E diga-me só uma coisa antes de passarmos aqui ao Paulo Neto. As moscas gostam muito do Concelho de Mértola, é aquilo que eu estou a perceber aqui neste debate, mas estava eu aqui a perguntar-lhe que ruas ou aldeias entram primeiro nesta questão agora destas ligações. Bem, já conseguiu identificar? Para que não fique confusão, todas as outras sedes de freguesia já têm a ligação em alta. Muito bem. Espírito Santo não tinha. Portanto, Espírito Santo e Mesquita são os dois pontos que têm mais dificuldades com o abastecimento, em que muitas vezes temos que fazer abastecimento por autotanques, vão ser contempladas com esta ligação, mas tendo em conta que as condutas passam noutras localidades da freguesia, vamos naturalmente reivindicar para que também elas sejam ligadas em alta e depois nós façamos o trabalho em baixa. Para quem não percebe esta especificidade técnica, em alta é o ponto de entrada das aldeias e depois o município faz a ligação para o sistema em baixa, para o sistema mais de casa a casa e porta a porta. Sim. Paulo Neto, uma das suas prioridades para Mértola, daquilo que eu consegui perceber, é mesmo o saneamento em todas as aldeias. Pelo menos é isso que defende, diz mesmo que, deixe-me consultar aqui as minhas notas, além de uma saúde de proximidade, água e saneamento em todas as aldeias. Ouvindo aqui o atual Presidente da Câmara, que diz que todas as aldeias têm acesso a essa água, o que é que discorda daquilo que foi dito aqui? O que é que faria diferente? O que é que fará de diferente? Não, discordar propriamente não, dizer que de facto há essa carência ainda no Concelho, não é? Dizer que, por exemplo, quando deixei de ser Presidente da Câmara de Mértola, já havia essa distribuição da água em todo o Concelho, portanto de uma forma mais difícil, tem havido avanços, naturalmente também aquilo que foi significativo no Concelho de Mértola em termos de abastecimento, porque envolve as povoações maiores, que era Mértola, Mina de São Domingos, Cortecinos, Corvos, Morianes, Santana, portanto toda essa margem direita do Concelho, que é onde se situa, incluindo Mértola, portanto, a grande percentagem da população do Concelho, e isso foi resolvido a partir, de facto, de uma insistência que a Câmara de Mértola fez muita pressão e que conseguiu também, por necessidade também daquele Concelho, embora com menos carências de água que era Serpa, construir a barragem do Enxoé. E isso, de facto, foi o grande avanço para o abastecimento de água a Mértola. A partir daí, portanto, o Enxoé, que depois beneficia da ligação do Alqueva, que foi também outra componente que nos batemos muito, de facto, portanto, este foi o grande avanço. Depois tem-se vindo a melhorar naturalmente, portanto, agora há novas condutas, ramais que vão chegando a outras povoações, o que é normal, portanto, e acho que nesse sentido nós tínhamos visto antecipadamente também uma ligação à barragem de Santa Clara à Nova, em Odmira, que estava também projetada, era necessário e é necessário convencer o Poder Central, porque às vezes nem sempre está, como era o caso da barragem do Enxoé, estava muito longe do horizonte do governo na altura, que era o governo PSD, mas onde às vezes há pessoas que depois têm uma flexibilidade maior, que foi o caso da Ministra do Ambiente da altura, da doutora, faço-me agora aqui o nome, mas portanto uma figura importante naquele momento que percebeu a necessidade daqueles dois concelhos com muitas povoações e que não tinham água. Aquilo era de facto um drama, cada verão que vinha, cada momento de seca que houvesse no país e naquela região que era muito afetada, e continua a ser, mas em termos de água, mas naquele momento foi preciso. Neste momento é necessário
de facto, colocar essa situação em todas as povoações do concelho relativamente à água. Como disse, não houve uma povoação que não tivesse água na torneira, digamos assim, desde há muitos anos esta parte, mas com um investimento muito grande e difícil por parte da Câmara, dos meios, dos serviços. Agora, o saneamento, de facto, é uma segunda parte que, aliás, não era bem nós que dizíamos que queríamos em todas as povoações e com prazos definidos. Portanto, foi o PS que, na altura, em 2001, portanto, veio com essa ideia de saneamento básico em todas as povoações até 2003 ou 2006, portanto, o que era impossível, como é natural. É um concelho muito grande, com muitas carências, subsolo muito difícil para obras, né? E agora é necessário melhorar e avançar muito nesse sentido. E, sobretudo, para aquelas situações de povoações mais pequenas, encontrar as soluções, portanto, adequadas a cada povoação, a cada terra, e há formas, por exemplo, aquelas povoações, portanto, as mais pequenas, que estão mais distantes, com a questão das fossas céticas, em que é necessário proceder à limpeza. Nós temos uma ideia que é colocar essas pessoas que vivem nessas terras a beneficiar daquilo que é o serviço geral para o concelho, porque neste momento as pessoas têm que chamar o limpa-fossas à Câmara, neste momento, e já há muito tempo esta parte. Cada limpeza que fazem têm que suportar pagamentos e tudo mais. Nós entendemos que essas pessoas devam pagar o saneamento tal qual como os outros pagam em função da água que consomem, porque, regra geral, as pessoas têm água em casa, portanto, essa contabilidade é feita, em função do consumo da água, pagam a limpeza da fossa. Isso obriga a Câmara também, por sua vez, a melhorar esses sistemas, que é importante, libertando as pessoas dessa preocupação permanente e, ao mesmo tempo, também a dar uma contribuição para as questões ambientais. Porque há muitas fossas céticas que, umas porque estão rotas, outras porque as pessoas não podem limpar logo, porque a Câmara também não pode acudir eventualmente... Pode dar lugar a contaminações. Fundamentalmente também, evitar contaminações, portanto, melhorar o ambiente e permitir que as pessoas não tenham essa preocupação permanente. Só para lhe perguntar, Mário, ouvindo aqui o Paulo Neto, se faz sentido, se concorda com esta questão das fossas céticas e de mudar a forma como a coisa está a acontecer. Sim, eu percebo muito bem aquilo que o Paulo está a dizer e ele percebe o que eu estou a dizer. O CDU, enquanto foi poder até 2001, eu não consigo falar sobre o candidato de 2001 que disse que fazia saneamento básico em X anos. O que eu sei é que já disse isto antes, no início da conversa, é preciso que as pessoas percebam isto muito bem. Mértola tem 117 localidades habitáveis, tem já um conjunto muito alargado, porque nós temos que ter muito cuidado com este tipo de comunicação, porque não vai passar aqui a imagem que Mértola não está nada no fim do mundo. Mértola tem todas as condições de habitabilidade, tem um conjunto de localidades com infraestruturas de topo, a nível do melhor que existe no país, com saneamento básico, com água, tem um conjunto de localidades, só dizer isto, Luís, é onde efetivamente, portanto, os saneamentos básicos funcionam por fossas individuais, o município limpa, mas demos um avanço significativo. Neste mandato eu tenho que fazer esta referência: Sabres de Santana de Cambas, Góis, Azinhal, Álamo e Tacões em execução. Fizemos 5 saneamentos básicos neste mandato. Portanto, uns não estão concluído o arruamento, em Tacões estamos em execução, mas demos um avanço significativo e há um conjunto de localidades. E, portanto, entendo isso tem que ser, obviamente, portanto, concluído, é urgentíssimo que o faça e estamos a trabalhar nisso. Temos no Pacto da CIM verba para ser feito, temos os projetos concluídos de Alvares, de Bens, de Sapos Mértola também concluídos para lançar e temos verba cativa no Pacto da CIM para esse efeito e temos uma estrutura interna cada vez mais preparada para executar intervenções destas em localidades mais pequenas e que são mais rápidas de fazer porque a população vive lá menos e é efetivamente localidades mais pequenas, porque as maiores localidades já têm todas elas estas condições. Muito bem, vamos avançar, vamos aqui mudar de tema e vamos falar sobre a saúde, neste sentido em que em fevereiro Mértola, à volta de 1750 utentes, penso eu, corrija-me se estiver errado, voltaram a ter um médico afeto ao Conselho, um médico de família. Eu pergunto-lhe que apoios a médicos e enfermeiros mantém ou reforça se ganhar as eleições. Ou seja, não lhe vou perguntar o que é que não fez, vou perguntar o que é que fez para voltar a ter o médico de família. E eu tenho que fazer uma ressalva importante. O Governo Central, o Ministério da Saúde, tem responsabilidades e tem de resolver urgentemente o problema do Serviço Nacional de Saúde e colocar os médicos ao serviço da população e de todos aqueles nós que pagamos impostos, independentemente do sítio onde vivemos. Isto é que tem que ser dito, porque quando nós caímos na tentação de localmente, com aquilo que é também a política local, a cair na tentação
de pressionar quem está no poder local até que resolver um problema que é do Governo Central, não vamos no bom caminho. Independentemente disso, o município de Mértola fez o seu trabalho, criou um regulamento de apoio à fixação de médicos, envolveu-se diretamente na procura ativa de médicos. Eu próprio, como Presidente de Câmara, dei por mim a ligar: doutora, não quer vir para Mértola? Pronto. E desculpem a expressão, mas isto aconteceu realmente. E a verdade é que contribuímos decisivamente para isso. Deixo uma palavra de apreço ao Dr. José Queimado, Presidente da USBA, pelo trabalho notável que fez com todos os concelhos, com Mértola em particular, e nessa articulação entre a USBA, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, e a Câmara Municipal, com o regulamento de apoio à fixação de médicos. Após a aposentação de 2 médicos de longa data em Mértola, conseguimos fixar uma médica que tinha a intenção de sair com o apoio à habitação e conseguimos captar para Mértola mais 2 médicos, que atualmente estamos estáveis com 3, e uma outra médica que infelizmente está de baixa médica, porque então, estão 4 em Mértola. Fala um bocadinho sobre isso, porque isso também pode servir de exemplo, independentemente da ressalva que fez relativamente àquilo que é o Poder Central, mas fala um bocadinho sobre isso, perceber como é que fez essa fixação, como é que, independentemente também dos telefonemas que fez para alguns médicos, não é? Como fizemos foi criando um regulamento de apoio à fixação de médicos, mas falo-me sobre esse de forma clara, em que os médicos têm direito a um apoio à habitação, ou para a aquisição com um apoio direto financeiro, ou para arrendamento da casa e apoio nas despesas fixas, como luz, água e outras. E que tipo de apoios são esses? São diretos, o financiamento, agora não tenho o valor preciso, julgo 550, 600 euros, portanto, para a renda? Precisar para a renda da casa e apoio às despesas mensais, portanto, Qual é a média da renda em Mértola? Uma pessoa quer arrendar uma casa, sei lá, vamos dizer um T2. Imagina. É variável, pode atingir esses valores e, portanto, 600 euros, eventualmente menos, depende muito, porque Mértola tem a tal características que vou fazer referência eventualmente muitas vezes, são 110 localidades habitáveis e isto dá também perfis e há uma dinâmica sociológica diferenciada por sítio. Em Mértola tem esse cariz, mas também houve outra parte, que é no que é o Parque Habitacional da Câmara, uma das habitações, uma das médicas ficou numa dessas casas do município, devidamente protocolado naturalmente, mas eu faço sempre questão de dizer isso, o município fez o seu trabalho, isto é uma evidência, e até às vezes faço esta referência, que é quando não há médicos em Mértola, portanto o problema era da Câmara, quando é o Governo Central. Quando há médicos em Mértola, tem tendência a dizer-se: não, mas isto foi o Governo Central ou o Ministério da Saúde que o fez. Eu deixo este tema, termino sempre desta forma, o que nós todos temos que fazer, poder local, é unir-nos e responsabilizar o Governo Central para resolver este problema, que é isso. Eu tenho que ouvir o Paulo Neto sobre isso, sim, mas muito rapidamente, Mário José Tomé, e relativamente àquela questão dos horários alargados, por exemplo, em Mértola, Mina de São Domingos, como é que estão os horários? Porque há algumas queixas de que podia haver um horário mais alargado. O que é que me pode dizer sobre isso? Isto é transversal ao interior do país. Há médicos, portanto, em funcionamento do período das 8 da manhã às 17, 17h30, eu não consigo precisar aqui, sou honesto, mas é esta a questão, e há, portanto, alguém que está no centro de saúde durante o fim de semana, não é? No extensão da Mina de São Domingos é durante a semana e há esse acompanhamento recente de uma das médicas que lá vai. Obviamente deveria ser alargado. Há, portanto, o centro de saúde em Castra Verde, que dá uma resposta mais central a nível de concelhos, mas lá está, isto é claramente... Portanto, não consegue ainda ter horários alargados, por exemplo, em Mértola, em Mina de São Domingos, ou seja, temos aí a questão do serviço de saúde até ali às 5, 5h30 da tarde. Mértola, e o Presidente da Câmara de Mértola atual e candidato nunca foge às suas responsabilidades, mas tenho que dizer isto, Mértola já conseguiu muito e consegue muito, o Governo Central é que não consegue. Certo, mas por isso é que eu estou a perguntar, não consegue resolver essa questão de ter mais do que só até às 5 da tarde, é Neste momento, em Mértola isso não tem sido possível, reivindicamos naturalmente isso, e é transversal, infelizmente, a maior parte dos concelhos deste país. Sim. Paulo, concorda com este tipo de políticas de fixação e deste trabalho que a Câmara fez para fixar pelo menos 3 médicos que estão neste momento? Não é? Sim, 3. Concordo e tenho que dizer que não é uma novidade no Concelho de Mértola, não é? Porque em situação muito difícil do Concelho, falar dos anos 78, 79, 1978, 1979, 1980, portanto a Câmara de Mértola, com todas as carências que o Concelho tinha, mas com essa preocupação enorme de ter médicos em Mértola para a sua população, e chegou a ter 8, 10 médicos em Mértola, a Câmara não só de imediato procurou aquilo que agora se procura também, e bem, por um lado, em parte estou de acordo depois com a responsabilidade de quem é, de garantir médicos, mas Mértola tem esse exemplo, claro, de arranjar casas no imediato para médicos que não pagavam, para além de construir casas novas para médicos.
Portanto, Mértola é um exemplo nesse sentido, quando havia uma enorme carência de tudo no Concelho de Mértola, a Câmara, na altura, já teve essa preocupação e manteve-a sempre com essa disponibilidade. Depois dizer que, de facto, Mértola nós assistimos, infelizmente, e não é só Mértola, mas é de Mértola que estamos a falar, cada vez com menos médicos, com uma população que cada vez é mais carente da assistência médica, tanto de ter médico de família. É uma população que está a envelhecer cada vez mais. Envelhecer cada vez mais, portanto, justifica-se ainda cada vez mais, portanto, mais médicos, né? Percebe o esforço que a Câmara possa fazer neste momento de Mértola, mas é insuficiente. Então o que é que fazia de forma diferente? Forma diferente é reivindicar como o fizemos. Aliás, não basta falar, nós em Mértola tivemos, enfim, grandes debates e combates com o Governo Central relativamente a isso. Desde logo o encerramento ou a alteração do funcionamento do Centro de Saúde para uma unidade local. Quando foi Presidente da Câmara ou naqueles exemplos me estava a dizer não, no quando final era dos anos Presidente 70, da Câmara. anos 80? Não, aí a Câmara fez e havia os policlínicos que saíram após o 25 de Abril, felizmente, que foi esse avanço significativo que se deu, mas nesses depois... anos ainda era a autarquia governada pelo PCP? Sempre, até digamos que a alteração do funcionamento do Centro de Saúde de Mértola, que acontece já nos finais de 90, em que o governo PS, portanto, começa, e quando se fala do Serviço Nacional de Saúde, é preciso dizer que o Partido Socialista, do qual, portanto, o candidato e presidente da Câmara, a Mértola, Mário Tomé, pertence, o Partido Socialista tem uma enorme responsabilidade na situação a que chega o Serviço Nacional de Saúde, tal como o PSD, que está, digamos que, num caminho lamentável e perigoso para a população, porque um dia mais tarde as pessoas acordam, portanto, e não têm assistência médica nos centros de saúde, nos hospitais, porque está como estamos a ver, mas isto não é fruto do acaso, é de uma política que vem. Nós faríamos diferente na reivindicação. Nós fizemos, e é preciso dizer, a população de Mértola fez manifestações frente ao Ministério da Saúde em Lisboa. Fez manifestações junto da Ministra da Saúde na cidade de Beja, reivindicando mais médicos, a abertura de mais serviços e evitar que o Centro de Saúde tivesse sido transformado numa unidade local de saúde que é importante no Concelho, mas podia ter sido conseguida sem desmantelar o funcionamento do Centro de Saúde na altura, que era muito importante e continuaria a ser. Portanto, esta é a diferença. Uma das diferenças é esta, é que a CDU está permanentemente nessa defesa, quer na Câmara de Mértola, quer na Assembleia da República, quer onde ocupa os lugares, tem esta visão política da necessidade da defesa do Serviço Nacional de Saúde, enquanto o PS e outros partidos têm esse problema, que é localmente defendem, mas depois o partido a nível nacional tem outra visão e tanto uma ideia diferente e uma forma diferente de ver. Deixa-me perguntar sobre as freguesias mais afastadas. Como é que se pode garantir consultas regulares para essa população? Podemos falar de médicos itinerantes, um transporte dedicado. Que medidas tomaria? Trabalhar para que nas povoações maiores pudesse haver, digamos que um posto médico, como há na mina de São Domingos, para que as pessoas não se pudessem ter que deslocar, independentemente dos apoios, depois se possam arranjar transportes, que também não é fácil num concelho como Mértola estar a transportar as pessoas, nem para quem tem que garantir o transporte e nem para a própria pessoa que tem que se deslocar a 40 km ou mais para ir a Mértola a uma consulta. Portanto, era procurar que haja um médico com regularidade nas povoações maiores, portanto, desde as freguesias de São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Solos, que é das mais distantes, a outras, para depois, portanto, garantir digamos que essa consulta mínima. E, naturalmente, depois tentam encontrar outras formas, que o que as pessoas não podem estar é desprovidas da assistência médica. Têm que ter a garantia de ter um médico. E aí a Câmara tem que fazer todo o esforço, sendo a responsabilidade, efetivamente, como o Mário dizia, uma questão do poder central, mas é na questão da saúde e é noutras. Que, como digo, o Partido Socialista tem muita responsabilidade nessa situação a que chegamos, mas fundamentalmente a saúde, porque é uma questão central para a vida das pessoas. Ambos já disseram e já ressalvaram a questão do envelhecimento e também da densidade populacional e, portanto, vamos falar um bocadinho também sobre a demografia do vosso concelho e está a haver uma perda de população acima do previsto na última década e isso tem, obviamente, impacto no concelho, na população, na forma como a economia também se mexe aí. Portanto, Mário José Tomé, o que é que se pode fazer para, em termos de medidas concretas, para fixar jovens, por exemplo? Renda acessível, reabilitação, apoio ao primeiro emprego. O que é que lhe vai na alma sobre isso? Muito bem, é necessário fazer referência de que... E o que é que tem feito sobre isso? É dizer e é fazer.
Eu fiz esta referência na minha introdução. Mértola soube bem promover esse seu património histórico-cultural. Dizer uma coisa ao Paulo, importante, que ele há pouco fazia essa referência, de que Mértola terá, portanto, não investido tanto ou desinvestido naquilo que é o seu património. Dizer que o maior investimento público em património cultural neste mandato, poderá haver um ou outro pelo país, mas concelhos com as nossas características, foi em Mértola, com as reservas do Arquivo e do Museu de Mértola. Um investimento próximo de 3 milhões de euros, que dá uma dimensão totalmente distinta às reservas do Arquivo e do Museu de Mértola. Demos uma dimensão ao nome do professor Cláudio Torres, em que o Museu de Mértola passou a chamar-se Museu de Mértola Professor Cláudio Torres, uma figura de dimensão nacional que enaltece naturalmente e que nós soubemos dignificar independentemente daquilo que são os posicionamentos políticos. E fez uma aposta também na parte da ciência, com a estação biológica, a galeria da biodiversidade. Como se fixa jovens e como se capta jovens, a nossa dimensão é desta forma. Nós temos atualmente um centro de investigação, uma galeria de biodiversidade de referência a nível nacional, que ultrapassará as fronteiras do país. Dizer-lhe que há pouco tempo tiveram 24, 25 estudantes da Universidade de Cornell em Mértola, de uma universidade francesa em Mértola, e, portanto, há já um conjunto de jovens de Mértola que se fixaram e que estão a trabalhar para a Estação Biológica de Mértola. Mértola soube potenciar esse seu património histórico-cultural e atualmente potencia e bem esse seu património natural que nos dá essa dimensão. Dizer também que nós concluímos, uma obra que devia estar concluída há muitos anos, mas nós concluímos neste mandato um investimento próximo de 6 milhões de euros, o lar das 5 freguesias a sul, o lar de São Miguel do Pinheiro, que proporciona 45 postos de trabalho diretos. Tivemos finalmente a capacidade, e não faço disto qualquer bandeira política, mas numa lógica pública ou privada, de fixar uma superfície comercial de média dimensão em Mértola, que criou 20 a 25 postos de trabalho diretos neste mandato. Tivemos a capacidade também de estar em fase final de conclusão do novo centro escolar de Mértola, para pré-escolar e primeiro ciclo, libertando as outras duas infraestruturas. Na mina de São Domingos, concretizámos a remodelação do campo de futebol. Não pode parecer uma questão menor, mas não é. É aquilo que permite depois esse incremento com um conjunto de atividades. Criámos a ASA, o apoio de abastecimento a autocaravanas, que não existia, foi criado neste mandato uma recuperação integral do mercado na mina de São Domingos. Demos uma dimensão totalmente distinta à mina de São Domingos. Muitas vezes há uma discussão, que eu e o Paulo nunca tivemos, mas é natural, e eu sou muito tranquilo nestas questões, que é na altura da CDU, do Paulo, que surge a ideia da praia fluvial na mina de São Domingos, e bem, tal como surgiram hoje um conjunto de ideias com o PS no poder e com o Mário Tomé, que não vinham de trás. Depois o PS soube, e as equipas lideradas, portanto, pelo Partido Socialista, dar uma dimensão àquela zona do Conselho totalmente distinta, e a mina de São Domingos é referência a esse nível. E, portanto, como o claramente investimento no centro histórico. Há muitos anos que se fala da muralha de Mértola. Neste mandato, com o Mário Tomé, a muralha, tanto virada ao Café Guadiana, eu faço assim para que os mortelenses percebam melhor, foi recuperada. A muralha do mercado à Torre do Relógio foi recuperada. A Torre do Relógio foi recuperada. Vou terminar em 10 segundos. Só fazer mais uma referência. A Frente Ribeirinha, a aproximação ao rio, desde há muitos anos reivindicado, foi recuperada neste mandato. E todas estas obras que eu faço referência não são questões que podemos vir a projetar. Estão executadas. Portanto, isto é naturalmente uma forma de fixar as jovens e fixar a população e fazer face a esse déficit que temos de densidade populacional e que é transversal ao interior do país, infelizmente. Sim. Paulo Neto, quem ouviu falar aqui o Mário José Tomé, o Conselho está uma maravilha. Exatamente. É a ideia com que ficamos. Não. E não estou aqui a fazer nenhuma classificação ou nenhum julgamento daquilo que acabou de dizer. Estou só a dizer que quem ouviu falar, de facto, parece que está tudo bem. Do seu ponto de vista, nesta questão de fixação dos jovens, tudo isto que o atual Presidente referiu faz sentido? E, segunda pergunta, o que é que fazia de forma diferente para fixar os jovens? Porque é uma das preocupações também da sua campanha. Claro, claro. Será de todos que é não só atrair, como manter e fixar aqueles que já lá estão, para não sair aquilo que está a acontecer, né? Aquilo que tem acontecido, infelizmente. Portanto, com todas essas medidas, tanto não tem conseguido travar a saída, a desertificação. Mesmo os poucos jovens que existem no Conselho, parte têm que sair. Portanto, não dá para ficar lá todos. Naturalmente, tem que se fazer mais. Tem que se procurar apoios específicos para os jovens. Sabendo nós que há coisas que são estruturantes e que não dependem das câmaras. As pessoas, tanto precisam de ganhar, precisam ter uma vida para constituir, os jovens precisam de constituir o futuro e a família, mas têm que ir à procura de trabalho onde tenham rendimentos. E em Mértola não acontece, como não acontece noutros concelhos também, mas é preciso encontrar soluções com eles, portanto, beneficiando-os na questão da habitação, que é um problema também que o Partido Socialista em 20 anos não conseguiu tanto avançar
nada daquilo que tinha, portanto, previsto, e nem nada daquilo que seja visível após 20 anos ter tanto avançado. A habitação é um problema que sempre foi, mas ainda assim Mértola deixou, digamos que, um património, portanto, digamos que recuperado, e lançou um conjunto de lotes e de loteamentos, tanto em Mértola. Mas é necessário apostar muito mais. Aliás, tínhamos isto em desenvolvimento, desde logo um loteamento numa cooperativa de habitação que construiu tanto mais do que um lote em Mértola mesmo, mas pronto, a habitação é um problema em todo o lado, e em Mértola podemos, exatamente, e está muito por fazer, né? Depois, naquilo que o Mário disse, efetivamente. Bom, está muito por fazer, acabou de dizer o Paulo. Sem dúvida. Mas o Mário José Tomé, independentemente de tudo, apresentou aqui números concretos, sim, até de empregos criados, postos de trabalho. Números não vi, os números os postos de trabalho criados, o número não ouvi. Disse-os aqui? Quantos números? Falou da unidade comercial, falou mas do lar. Quantas pessoas? O lar de São Miguel do Pinheiro. Os 24 são postos, exemplos. Não, são 45 postos de trabalho diretos. Tudo bem, já agora dizer que, mesmo a esse nível, ouvindo o Mário Tomé, é evidente que, como disse inicialmente, a gente não se pode reportar, e estamos aqui, até podemos comparar. Mértola temos uma situação muito sui generis, que é, neste momento, a CDU e o Partido Socialista têm exatamente o mesmo tempo, os mesmos anos de gestão da Câmara de Mértola. Portanto, nós éramos acusados, a CDU está aqui sempre e não sai daqui. Bom, e ouvindo o Mário, a gente ouve falar na mina de São Domingos, na praia fluvial, ouve falar naquela questão que se foi desenvolvendo, mas, pronto, a CDU abria aquele caminho. O problema mais difícil da mina de São Domingos foi a alteração do património. Portanto, permitir que as pessoas, os mineiros, as famílias, os descendentes, tenham tido a possibilidade de adquirir a casa que era dos seus antepassados. E algumas deles. Está a fugir àquela questão que eu lhe perguntei, sim, porque o Paulo estava a dizer que há muito por fazer, e eu disse-lhe que o Mário tinha aqui apresentado números concretos e obra concreta de que foi feita. E o Paulo agora está-me a falar já em coisas completamente diferentes. Não, também tem a ver com isso, porque isso fixa pessoas, né? A aquisição da casa, nas minas de São Domingos, o Mário falou da mina, como de facto uma terra de grande importância, e que nós demos sempre e continuamos a dar, e é necessário continuar a dar, digamos, portanto, uma importância muito grande. Portanto, qualificação da mina de São Domingos para fixar pessoas. Melhorar, que já tem. Portanto, é daquelas que o Mário estava a dizer que está tudo bem, mas aí há, digamos que, uma marca muito grande da parte da CDU. Quanto ao exemplo do lar de São Miguel do Pinheiro, pronto, a gente ouve, mas aquilo foi um projeto de 20 anos. Em 2002, portanto, era para fazer no imediato. A CDU deixou um lar de idosos, portanto, em Mértola, apoiou outros, portanto, em então, o que está a dizer é que... Portanto, é muito pouco para se dizer que se fez muito ou que se está a fazer muito. Então, é muito pouco em 20 anos. O que está a dizer é que o Mário José Tomé aproveitou aquilo que a CDU deixou? Em parte sim, o São Miguel do Pinheiro não, mas levou 20 anos. Portanto, nós construímos um equipamento que não será inferior e que tem tido, digamos que, tem tido um papel fundamental na vida das pessoas, na terceira idade, portanto, nas pessoas que precisam e que têm, ao longo dos anos, beneficiado do lar, foi uma obra fundamental. Mas aquilo que deixámos em Mértola foi os pavilhões, os equipamentos, foi no tempo da CDU. O desporto, o Mário falou do desporto, e bem, quantas equipas havia quando a CDU, perdeu a Câmara de Mértola? Quando o PS iniciou o poder na Câmara de Mértola, quantos clubes desportivos havia? Quantos há hoje? Portanto, é necessário comparar isso tudo. Portanto, há uma dificuldade grande, portanto, a melhoria não é assim tão significativa, antes pelo contrário. Mas é mais importante o futuro ou o passado? É comparar os dois, porque não há futuro sem passado. A gente tem que olhar para o que está, para o que foi feito até aqui e depois partir dele. E o que houve aqui, de facto, foi, digamos que de alguma parte, independentemente do reconhecimento da pessoa de Cláudio Torres, porque, naturalmente, é daquelas pessoas que agora não tem havido o facto de ser reconhecido, isto já o é há muitos anos, e é parte integrante do projeto da CDU, e queremos continuar a contar com o professor Cláudio Torres, com aquele património de experiência que o campo arqueológico de Mértola tem. É um caso exemplar também a nível do país, e pensamos que aí tem sido pouco aproveitado, infelizmente, né? E acho que aí também melhora, porque foi por via do campo arqueológico que muitos daqueles que até hoje ficaram em Mértola durante esses anos todos, foi por via do campo arqueológico e do trabalho de arqueologia que a Câmara de Mértola desenvolveu. E também há muito trabalho a fazer aí. Deixa-me ouvir o Mário José Tomé sobre tudo aquilo que acabou de dizer. Mário,
dá a ideia que tudo o que Mértola tem foi graças à CDU. Eu acho que nós não ganhamos nós aqui, nem ganham os martelenses que possamos fazer esta, mas só quero dizer uma coisa ao Paulo, ele terá outros exemplos, quantos saneamentos básicos existiam feitos, já falamos quando a CDU terminou. Eu julgo que eram 2 ou 3, eram 2 ou 3, Paulo, era a mina de São Domingos, mas ainda estava concluído. Os maiores do Conselho. Era, Mértola foi a CDU, porque não tinha, né? Mértola não tinha saneamento básico. E é um dos muito difíceis, que já deveria, e tem 40 anos, né? Ou mais. Tanto Santana de Cambas foi avançado. Paulo, Santana de Cambas foi com o PS. Não, mas foi lançado, básico. A gente foi lá lançado. Eu queria... Mário, não vale a pena, exato. Sim, Paulo, essa parte dessa... Só dizer agora é claro, como é que a gente tem, naqueles 24 anos, quantas estradas construíram, quantos arruamentos fizeram, quantas ligações de água fizeram, quantos furos abriram, tudo isso, casas mortuárias, equipamentos para as aldeias, balneários... Pronto, é só para dizer, nós fizemos saneamento básico porque foi preciso fazer isso. Está tudo bem, mas dizer que saneamentos básicos existiam 2 ou 3, eu repito isto, e atualmente existem 40, portanto, nos tais 20 anos... Estavam lançados os outros, exato. Agora há muito pouco. Não tenho essa... Eu já era para... Vamos avançar. Força. Então. Concordam e discordam ao mesmo tempo? Depois nós bebemos um café e terminamos esta parte. Com certeza. Eu, por mim, se me quiserem convidar, eu vou também. Com todo o gosto. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. E se houver lá comida, aí é que eu vou mesmo. Aí é melhor. Aí estamos em sintonia também, de certeza. Vai tudo. Vai tudo. Eu sei que a gastronomia em Mértola também é boa. Portanto, está convidado. Também não esperava que dissesse outra coisa diferente. Mas também não vejo aqui nenhum saquinho com nada à minha volta, não é? Também não percebo. Quem está no exercício do poder. Não se escude, está no exercício do poder, mas também podia. Também. Ok. Bom, vamos avançar. Falar aqui sobre a mina de São Domingos. Porquê? Porque, de facto, houve aqui uma preocupação da autarquia com o turismo, a mina de São Domingos, não é? Uma eventual pressão na praia fluvial, também na Tapada Grande, e ali uma necessidade de gerir estacionamento, limpeza também e o uso de toda aquela zona. Mas foram feitas requalificações e houve um aumento de lugares, pelo que eu percebi. Portanto, pergunto-lhe, Mário José Tomé, como é que vai garantir também agora essa continuidade e o que é que muda, por exemplo, já no verão de 2026? O que é que tem previsto? Essas questões são importantes, não é? Obviamente, mas são questões de uma dimensão menor. Eu, para mim, sobre a mina de São Domingos, quero repetir estas questões estruturantes. E nós, como eu estava a dizer, e muito bem, obviamente que portanto, o CDU, quando esteve no poder, fez um conjunto de intervenções importantes na mina e é óbvio, e com evidências no terreno, que o PS soube dar essa continuidade e dar uma dignidade à mina significativa. Aliás, é unânime e neste mandato em concreto, do qual tenho mais responsabilidades diretas, com a execução das obras que já referi, a dignidade ao Cross Brown, um conjunto de infraestruturas significativas de arruamentos na mina, a recuperação do mercado e toda a sua envolvente que ficou extraordinária, a asa para as caravanas, o envolvente da praia fluvial. Mas para mim há uma questão muito mais estruturante do que isso. Eu convido os martelenses, e no dia em que a nossa entrevista for transmitida, tenho a certeza que está em execução a ligação transfronteiriça Mértola-Pomarão. Estamos a falar do maior investimento em rede viária na região, 6 milhões de euros. Não é uma questão, vamos fazer, está feita. Tal como está feita em concurso público a Estrada Regional 265, fruto dessa pressão política muito significativa do Conselho, e tal como está em fase de execução o plano de pormenor e o projeto da nova zona empresarial e logística em Mértola, também tenho aqui isso fundamental. Aqui, se está-me a estragar o trabalho, eu quero abordar os temas. Eu peço desculpa, estava-me a falar de estacionamentos na mina e de questões mais, e eu estou a falar daquilo que é fundamental e que, para mim... Mas tudo isto é fundamental. Claro, é fundamental. O que eu quero dizer é turistas são importantes para a economia do Conselho. Por isso é que nós lhe demos a dimensão que lhe demos e não tenho nenhum problema, era o que faltava, eu não vou escudar a isso. Foi no tempo do Paulo, foi iniciado uma questão, uma praia com uma dimensão... Mas parece que está a querer defender de uma coisa apontando para outras que fez. Luís, aquilo que me preocupa, e eu digo isto muitas vezes, o meu maior partido é Mértola, e aquilo que eu quero dizer é aproveitar estes momentos para lhe dar essa projeção nacional. E o que dá a projeção nacional a Mértola é a capacidade que tivemos de projetar a mina de São Domingos pela forma como o temos feito, com a capacidade de atratividade e incremento económico que tem atualmente, criando essa ligação transfronteiriça à Espanha. Estamos a falar de um investimento de 6 milhões de euros, repito, de orçamento próprio. Pouca gente tem noção, mas alguns têm do procedimento administrativo ou legal que está envolvido num projeto desta dimensão, e desenhar em Mértola, fruto daquilo que é as nossas limitações do ponto de vista urbanísticos, uma zona industrial como aquela que vai lá surgir, e não é conversa do Mário Tomé, são evidências que estamos no terreno. E isto é determinante para mim. E tivemos essa capacidade, muito me orgulha nas equipas que lideram, e obviamente tenho que fazer referência a isso. E sim, eu assumo isso e sei que as pessoas da mina e os mineiros reconhecem isto, que neste mandato demos um salto qualitativo
qualitativo relativamente à mina de São Domingos e à sua dignidade enquanto espaço e, portanto, que naturalmente me enche de orgulho e satisfação. Muito bem. Paulo Neto, já falei um bocadinho sobre a mina de São Domingos, sobre a importância. Sim, há muito a falar, a mina permite... Pronto, se quiser acrescentar aqui alguma coisa, não mude o tema, se quiser... Sim, a mina permite, digamos que, falarmos de muita coisa. Tanto mas quer apontar alguma coisa concreta? Não, aquilo que é necessário continuar a fazer na mina, valorizar aquilo, recordar que a importância da praia fluvial, também, não é? do Conselho, mas que aquilo teve de facto, portanto, a mina hoje portanto, é uma terra importante, foi recuperada, melhorada, sem dúvida. Portanto, há um projeto que se desenvolveu e que é necessário fazer mais. Junto às pessoas, é necessário fazer muito mais, porque depois corremos o risco de ir melhorando coisas, mas não haver pessoas. Portanto, temos esse problema. Mas, pronto, para além da mina, há muito a falar do Conselho de Mértola, sem dúvida. Nós temos ali potencialidades que tentamos desenvolver muito e que o Partido Socialista, ao longo desses 20 anos, portanto, eu não posso, mais uma vez, falar apenas dos 4 anos que estamos agora aqui a debater, mas potenciar o Rio Guadiana como um elemento estratégico de Mértola, portanto, também nada foi feito. Nós tentámos de muito cedo começar tanto a valorizar e a utilizar tanto aquele elemento como elemento atrativo de valorização, potenciação do próprio desenvolvimento do Conselho, mas que não se viu desenvolvimento. Então, por falar em Rio, houve uns atrasos na obra da ponte da Ribeira do Vascão. É, um atraso lamentável. Pronto, que afeta ligações, trânsito, prazos sucessivamente adiados, também já o vou ouvir sobre isso, claro. Mas, Paulo, como é que avalia o que tem acontecido sobre isso? Porque isso também é uma coisa que afeta os martolenses. Naturalmente, tanto é evidente, cada pessoa que se desloca do Algarve para Mértola ou para norte do Algarve, ou vice-versa, quem vem de Mértola para o Algarve, portanto tem que fazer ali um desvio enorme e aquilo tem, digamos que, penalização para as pessoas, nomeadamente para o comércio, mas para todos os que têm a Câmara podia ter feito mais alguma coisa sobre isso ou a culpa aí está de facto nas infraestruturas de Portugal? Pode ser um problema da Câmara, agora a responsabilidade é do Governo, naturalmente, em que a Câmara pode sempre pressionar, tal como... Então acha que a Câmara devia ter pressionado mais? Provavelmente sim, podia. A Câmara de Mértola e não é só. Porque mesmo aqui, se quisermos, tanto Alcotim não é tão prejudicado, mas as pessoas que para esse Conselho e para o Algarve em geral, portanto, são prejudicadas. Mas Alcotim está ali muito à mão, podia ter pressionado também, porque são os dois concelhos que estão ali. Aliás, aquilo separa o limite dos dois concelhos, né? Portanto, Mértola e Alcotim. E, portanto, é um pequeno exemplo de que, como há coisas que, pronto, precisam de uma pressão maior. E aí, de facto, a CDU não hesita em usar todos os argumentos e tudo aquilo que é o seu poder de intervenção e a reivindicação e a exigência junto do Poder Central é um elemento muito importante, que a CDU sempre usa, com critérios, sempre soube usar e relacionar-se com todos os poderes. E esse era um deles, portanto, reivindicar uma aceleração daquela obra que não é significativa. Portanto, nada justifica, portanto, esses adiamentos. Perturba muito, portanto, toda uma população que tem que se deslocar e tem que fazer um desvio enorme ali por terras que não têm qualquer importância. Mas isso é apenas um elemento que estamos a falar, não é? Já temos um calendário acordado sobre essa ponte, Mário José Tomé? Algumas notas sobre a ponte do Vascão. Primeiro, enaltecer a honestidade intelectual do Paulo, com a honestidade que é dizer claramente que aquilo é uma obra do Governo Central. A Câmara Municipal de Mértola tinha que pressionou, alertou desde o primeiro momento para a importância que a execução com celeridade máxima da ponte do Vascão tinha. Depois há um processo que é uma obra, atrasou, empreiteiro, pressionámos, estivemos sempre em cima da situação, monitorizámos junto da IP e infelizmente a IP não conseguiu concretizar. Isto é a verdade e sabemos todos isso. Mas dar uma nota importante, o atraso maior não é na execução da obra, o atraso maior é que a ponte do Vascão estava há muitos anos no nível 5 de perigosidade máxima do ponto de vista de circulação, com as laterais da ponte já limitadas para que o trânsito pesado não passasse e era um perigo. E aquela obra tinha que ser feita e está sendo feita, tal como foi feita a recuperação integral de um conjunto de obras de arte na 265 de Mértola para a mina de São Domingos, na 267 Mértola Almodóvar no Poço dos Dois Irmãos e agora também no Pontão, a seguir à Ribeira do Oeiras, que está sendo recuperada. É o maior investimento da IP nos últimos muitos anos no Concelho de Mértola, está sendo executado. Está marcado, infelizmente, esse investimento pelo atraso nas obras do Ponte do Vascão, mas é preciso enaltecer e é preciso dizer uma coisa aos martelenses. Possivelmente, no dia em que a nossa entrevista vá para o ar, a Estrada Regional 267 Mértola Almodóvar, sob a qual foi cometida uma injustiça grave quando
quando se executou só de Almodóvar à Assembleana, está em execução já, está em concurso público, está consignada a obra, o empreiteiro ganhou e vai ser executada. Mértola Almodóvar, executada já neste mandato, vai iniciar neste mandato, tal como tem em concurso público a 265 Mértola Serpa, que aproveito para, na mesma forma como o Paulo o fez, dizer também, a 267 é um trabalho político muito mais individualizado na pessoa do Presidente da Câmara, que sou eu, fruto de um conjunto de contingências que um dia vou falar sobre elas. 267 Mértola Almodóvar. A 265 é uma coisa interessante, trabalho político da Câmara Municipal de Serpa, trabalho político da Câmara Municipal de Mértola, trabalho político da comunidade na pressão da IP. E foi este conjunto de ações que fez com que a obra está em concurso público e vai ser executada. Mas respondam lá muito diretamente. Deixe-me terminar em 15 segundos. Dizer isto. É um mandato que fica marcado significativamente por um investimento muito grande da IP na rede viária do Conselho e nessas obras de arte, que fica marcado, infelizmente, por esse atraso que não deveria ter acontecido, que penalizou significativamente o Conselho e o comércio local, e nós teremos a capacidade para o reativar num trabalho político que temos preparado para esse efeito. E quando é que essa ponte, a obra da ponte poderá A indicação que temos concluída? da IP, não oficial, portanto não me foi transmitido, por mais que eu insistisse e reivindicasse e exigisse que essa resposta fosse dada, não foi dada de forma oficial, mas de forma informal, via telefone, é que no início de outubro a ponte será reaberta, a circulação pela ponte do Vascão. Muito bem. Sente de alguma forma que, porque falou na questão de pressionar o Governo, e de estar a fazer o possível e o melhor para o seu Conselho. E ouvimos também aqui o Paulo Neto a dizer que é preciso ir para a rua, é preciso pressionar. Sente dificuldade em chamar a atenção para o seu Conselho ao Poder Central, a um Primeiro-Ministro, a um Ministro, a um Secretário de Estado, quando é preciso resolver problemas? É uma questão de todos nós, mas eu, na relação com... Sobretudo por ser um Conselho interior, mais pequeno, não pequeno na dimensão territorial, mas na dimensão... Mértola é um dos maiores concelhos do país, não só do ponto de vista de dimensão, mas naquilo que é uma marca. Mértola é conhecido. Quando eu digo que sou Presidente da Câmara Municipal de Mértola, sou muitas vezes tratado a sério. Mértola é poucas pessoas que não conhecem Mértola. E, portanto, Mértola tem essa dimensão e tem essa capacidade. Mas, relativamente à relação com o Governo Central, eu quero fazer uma nota em relação a este mandato. Tomada de água no Pomarão, reivindicámos e conseguimos a assinatura do protocolo público para o abastecimento à freguesia do Espírito Santo. Conseguimos a fixação dos tais 3 médicos. Conseguimos a execução da 267 Mértola Almodóvar, conseguimos o lançamento público, o lançamento de concurso público da 265 Mértola Almodóvar. Conseguimos estar já numa fase adiantada de trabalho, de um processo que era para estar resolvido há muitos anos da navegabilidade do Rio. Mas isso já me disse. Eu estou-lhe a perguntar se sente muito bem. Dificuldade. Sinto dificuldade. Nessa pressão, em chamar a atenção para o seu Conselho. Sinto dificuldade, mas também sinto que quer, e há pouco eu fazia esta referência, quer com o Partido Socialista, quer com o PSD no poder, conseguimos sempre lá chegar e trazer pontos de discussão para Mértola e fazer valer aquilo que são os interesses de Mértola e dos mertolenses e vê-los reivindicados. E estas eu repito de forma propositada, porque são conquistas fantásticas e aqui faço questão de perder ou ganhar, sobretudo ganhar estes 15 segundos. Plano Nacional da Água, contributos efetivos da Câmara Municipal de Mértola, decisivo para o nosso futuro no médio e longo prazo, com ver vertida as barragens de Carreiras e Terres e Cobres. Quem tem noção daquilo que eu estou a dizer sabe da importância que isto tem para o território. É uma vitória. Não sou nada. Eu não sou político profissional, nada. As pessoas em Mértola conhecem muito bem, sabem que eu não sou político profissional. Nunca fui e não sou. Tem que terminar, que depois o Paulo será o último a falar. Muito rapidamente, um minutinho. Primeira medida a tomar, se for reeleito Presidente da Câmara, mas concreta, visível, o que é que vai fazer? Ainda vou dizer isto, a minha maior tranquilidade neste processo autárquico é a obra feita, que está visível aos olhos de todas as freguesias do Conselho. Acho que ninguém ficou com dúvidas sobre a obra feita em Mértola porque lá estão executadas. É uma questão, são visíveis, as pessoas veem-nas no dia-a-dia. Vão à escola, vão a todo lado, vão a São Miguel, vão à mina. Mas respondam-me lá à minha questão, por favor. Há um processo do qual eu não vou desistir um segundo. É a execução o mais célere possível da nova zona empresarial e logística de Mértola, com, em simultâneo, a transferência dos estaleiros municipais para esta zona da zona empresarial e logística, onde vai ser junto ao canil municipal e transformar toda a zona dos estaleiros municipais numa nova zona de loteamentos e autoconstrução, Mário, que resolve o problema da habitação nas próximas 2, 3 décadas em Mértola e que muito nos orgulha. São essas as duas maiores medidas, zona empresarial e logística e um loteamento que resolve o problema da habitação em Mértola nas próximas 2, 3 décadas. Obrigado. Paulo, o que é que vai fazer se for eleito? Quer dizer, no seu caso também é reeleito, não é? Muitos anos depois, mas também pode ser reeleito. Sim, claro, exatamente. Claro. Presidente da Câmara Municipal, primeira medida a tomar? Não, a primeira medida a tomar, olha, tanto estando a CDU, tanto não estando
na gestão direta da Câmara Municipal, a primeira medida que tomarei é, juntamente com os trabalhadores da autarquia, situação que a CDU deixou uma coisa de grande relevância, a organização dos serviços da Câmara. Portanto, a organização dos serviços da Câmara Municipal, dos operacionais, os administrativos, o quadro técnico que deixou. Portanto, aliás, o resultado do trabalho desenvolvido ao longo desses anos em Mértola, com o conjunto de iniciativas que realizámos, foi devido, digamos que, à importância daquela organização de trabalhadores, que são sempre fundamentais em qualquer empresa, em qualquer trabalho. Então, são os trabalhadores que dinamizam. E essa será uma primeira medida, ver o que é possível, e é possível melhorar muito, quer nas condições de trabalho e de qualidade de trabalho dos próprios funcionários da Câmara, quer depois como desenvolver e ganhar com essa organização, que foi aquilo que a CDU teve ao longo dos seus anos, foi digamos que uma riqueza grande, uma conjugação do funcionamento dos serviços. Depois uma questão de, pronto, essa será uma medida efetiva, que a CDU, portanto, procurará recuperar, que tinha e que hoje a Câmara não tem. Depois, quanto aí às coisas que foram, pronto, o Mário enunciou uma série de elementos relativamente às estradas que não são da responsabilidade da Câmara, mas porque são nacionais, mas que a Câmara pode e deve intervir. Pronto, é de facto, mas houve traços significativos, é evidente, a Câmara, é por isso que eu digo, portanto, a CDU, junto das pessoas, porque são as pessoas que sofrem sempre com aquilo que devia ser feito, deveria estar feito e não está, que se deveria fazer e não se faz, e então não é só por vezes a voz da Câmara, é envolver as populações, se não têm médicos, têm que ir para a rua, reivindicar, seja onde for, que tenha que ter mais médicos. Se as estradas estão, digamos que, interrompidas, não se pode circular, temos que sair para a rua para poder circular. Portanto, a mobilização das pessoas é fundamental. Agora, de facto, esse atraso é evidente, eu não quero aqui enunciar tanto o que foi feito, pronto, é evidente que não é um mérito da Câmara Municipal de Mértola, como se fosse eu que estivesse lá, também não era, o facto da reparação que tem que ser feita da estrada Mértola-Almodóvar, né? Portanto está num estado de facto lamentável, e com esse agravante que terminou no limite do Conselho, pronto, opa, mas isso mas é fundamental, portanto, essa questão, e a CDU demarca-se completamente nessa questão. Mas queria dizer também que mesmo em Mértola é necessário potenciar muito, porque há, digamos que ali uma mais-valia. Temos que terminar, Paulo. Terminamos dizendo que para além do campo arqueológico de Mértola, é necessário aproveitar o potencial daquilo que foi o contributo e que pode vir a ser de uma associação como a Associação de Defesa do Património de Mértola, que tem um trabalho ímpar também naquele concelho e fora dele, que tem um capital de experiência, de condições no plano ambiental. Aliás, Mértola tem um parque natural, Paulo, que é o Val do Guadiana, que se deve muito a essa conjugação de esforços, à DPM, Câmara Municipal de Mértola, Campo Arqueológico e outras entidades, agricultores e por aí fora. Portanto, obrigado, muito... Paulo. Paulo, temos que terminar. Obrigado. Mário José Tomé, obrigado. Já não, já está. 10 segundos que era muito não pode, até porque o último a falar por regras de debate tinha que ser aqui o Paulo a terminar. Eu achei que uma das medidas que ia tomar era convidar-me para a Feira do Queijo, do Mel e do Pão. Exatamente. Pronto, mas não anunciou essa medida. Está aqui pronto, a seguir, já ficou bem aceito. Já está adiantado. Você adiantou-se. Não, temos de terminar. Pode ir também ao Festival Islâmico. Também. Exatamente. Muito obrigado aos dois. Uma boa campanha para vocês. Boa sorte. Obrigado a si também por nos acompanhar nesta caminhada até às eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro, aqui no Conta Lá, onde estamos a contar Portugal.